Paz Deus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Meus irmãos, no nosso devocional de hoje falaremos sobre caridade. O que é ter caridade? O que é a caridade? Muitas das vezes, quando falamos em caridade, sempre linkamos a ter caridade a pegar comida e levar a quem está com fome, a pegar roupas, agasalhos e levar a quem está sem roupa, aquele que está passando por frio. Mas será que isto é caridade ou é a nossa obrigação para com o nosso próximo? O que é caridade? Meus amados, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no verso 13, diz algumas coisas interessantes. Olha o primeiro verso. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e as línguas dos anjos e não tivesse caridade. Ou seja, falar todas as línguas dos homens e falar as línguas dos anjos não é caridade, porque se não tiver ela, nada adianta. O verso 2. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ter toda a fé, conhecer toda a ciência, conhecer todo o mistério, ainda não é caridade. O verso 3. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada aproveitaria. Ou seja, entregar toda a fortuna aos pobres e entregar o próprio corpo para ser queimado, isto ainda não é caridade. O final, no verso 13, depois que discorre sobre este lindo capítulo, termina assim: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Meus amados, caridade, então, é maior que fé, é maior que esperança. Mas ainda fica a pergunta: o que é caridade? Esta resposta vamos achar na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, no verso 3. Se os irmãos puderem abrir as vossas Bíblias, façam a leitura e que este verso fica para o nosso devocional. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, no verso 3, diz assim: porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E conclui: e os seus mandamentos não são pesados. Meus amados, caridade não é só levar comida para quem precisa. Caridade não é só levar roupa, levar agasalho para quem está com frio. Caridade não é só suprir o próximo. Caridade não é só fazer o bem na rua, fazer o bem para a família, fazer o bem para o próximo, fazer o bem para quem necessita. Caridade é muito mais do que isso. Caridade é guardar todos os mandamentos de Deus. Isto para Deus é caridade. Então, caridade é amar a Deus acima de tudo. Caridade é amar o próximo como a nós mesmos. E sim, amando o próximo, levaremos para ele comida, levaremos para ele roupa, levaremos para ele o que ele precisa. Não faremos mal, não falaremos mal, não cobiçaremos o que o próximo tem. Quem tem caridade não mata, não rouba, não destrói a vida do próximo, não cobiça o que é do próximo, porque caridade não é um item isolado, mas caridade é a guarda de todos os mandamentos que o Senhor Deus nos pediu. E agora a pergunta: como ter caridade? Como que um homem no seu estado natural consegue cumprir isso? Não, o homem natural não consegue. Mas se pedirmos para que o Senhor Deus nos capacite, que o Espírito Santo de Deus nos revista
aí sim conseguiremos. Só por Jesus Cristo, só com a capacitação do Espírito Santo, conseguiremos cumprir os mandamentos e ter em nós a caridade de Deus. Meus irmãos, então guardemos este devocional com este verso. Primeira carta de João, capítulo 5, no verso 3, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E para aqueles que acham que mandamento é algo muito ruim, algo muito pesado, uma tristeza, uma prisão, um fardo, João continua: e os seus mandamentos não são pesados, porque Cristo falou: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Com Cristo, com o Espírito Santo, conseguimos cumprir o que Deus assim nos determinou. Que Deus abençoe a todos.